Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, aqui nós estamos vendo um princípio de Deus. Você quer ser abençoado, né? Você quer abençoado você já é, mas você quer receber as bênçãos, né? A palavra já foi interpretada sobre aqueles que creem. Então, aqui tem um princípio de união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, a unidade dos irmãos do ministério, né, é algo precioso, como um óleo que se derramava sobre a cabeça do sacerdote. Então, nunca jogue uns contra os outros, né? Tenha o outro, né, em alta conta, né? E ore uns pelos outros. Se ver falta ou algum erro, alguma coisa, né, você ora. E a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Ore pela unidade, ore pela união, porque olha bem, nós alimentamos aqui, né, nesse ministério, nós alimentamos a palavra de Deus, né? Nós temos um só Senhor, né? Um só Deus, uma só doutrina, um só batismo. Então, olha bem, há uma unidade, e essa unidade tem que ser preservada. Ela tem que ser trabalhada, né? Aparecem divergências, mas na oração você supera tudo, né? Então ore. O pastor é isso. Não, meu, ore. Nós somos dependentes da oração uns dos outros, né? Ore uns pelos outros. Isso é um comando de Deus para a nossa vida. A unidade só pode ser alcançada assim. E quando Deus está usando alguém, está levantando alguém com uma unção diferenciada, especial, né? Glorifique a Deus, porque olha bem, se nós tivéssemos, né, no ministério irmãos e irmãs com dons, né? Olha bem, dons de cura, né? Não vai ter nenhuma enfermidade, nenhuma doença no nosso meio, né? Eu vejo que já não tem, né? Mas que Deus levante mais ainda, mais obreiros para a seara, né? E isso vem da parte de Deus, né? Mas nós temos que receber com alegria, nós temos que regozijar com isso, e nós temos que nos alegrar, né? E glorificar a Deus por Deus usar esse ou aquele, que usa. Aí Ele vai usar todos nós, se nós valorizarmos isso. Valorize o depósito que Deus fez na sua vida, né? Existem os começos, né? Os começos simples, começos pequenos, mas valorize, porque, né, muitos profetas, né, eles desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E eles não, nem por isso a fé deles foram removidas. Mas nós já vemos, né, o mover de Deus, nós vemos os milagres de Deus, e nós temos acesso a mistérios de Deus que doutores, instituições aí não têm, continuam em erro, né? Mas Deus fez um depósito sobre a sua vida. Valorize isso, glorifique a Deus por isso, agradeça a Deus por isso, né? Que grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, né? Então que a nossa alma não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus fez na nossa vida. Às vezes a pessoa fica olhando nas dificuldades, mas não olha para trás, né? Você deve olhar para trás não para ser acusação, não para condenação, mas para reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida, os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida.
Então, isso te renova as forças, né? Por isso, se estou enfrentando problemas, mas o Senhor me livrou lá atrás de muito mais do que isso. Então, isso é apenas mais uma prova, né, que o Senhor Deus vai me levar a superar em nome de Jesus, né? Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele te fez para superar, Ele te fez para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, né? Tudo é possível àquele que crê, né? Então tenha sempre a palavra de Deus em mente, viva pela palavra do Senhor. Ele compara essa unidade como um óleo precioso. Que óleo precioso é esse? Era o óleo especial que ele deixou a receita para ungir sacerdote, lá no Velho Testamento, né? Então era um óleo com um perfume diferenciado, especial, que enchia toda a casa daquele perfume. Então, algo precioso. Então, a unidade na igreja, a unidade do corpo de Cristo faz resplandecer, né, esse odor, né, esse perfume agradável que reflete aí o perfume de Cristo na vida do ministério, né? Então, e ele vem pela cabeça, pela barba, pela gola, né? E nos cobre totalmente com esse perfume, né? Seja coberto com o perfume de Deus na sua vida, seja coberto com esse perfume agradável, né, da unidade no ministério, em nome de Jesus. E ele também compara a unidade do ministério, né, de cada ministério, do corpo de Cristo, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Olha bem, né, quando a terra está seca, o ar está seco, né, aí vem o orvalho, né, e o orvalho traz refrigério, né, traz descanso, traz coisas agradáveis, né? Quando o orvalho à noite, aqui ele compara essa unidade com esse orvalho que quebra ali a aridez do solo, a aridez do ar, né? E refrigera, dá paz, dá alegria, dá consolo. Então, quando temos unidade, né, nós temos consolo, serve de consolo para o outro. Mas o mais impressionante de tudo isso é a última frase do versículo. A última frase do versículo diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha bem, ministérios divididos ficam com bênçãos bloqueadas. Ministérios que falam uns dos outros, que acusam os outros, que acusam, né, tem condenação, que tem críticas e que não estão na unidade, as bênçãos ficam bloqueadas. Não há unidade entre eles. Como é que Deus opera? Agora, quando houver unidade no nosso coração, houver união no nosso coração, né? E outra coisa, cobrindo o outro, né? Nós temos que cobrir as faltas dos outros, né? Não é sair falando uns dos outros, isso não, né? Mas cobre a falta, né? Essa cobertura, né, leva ao perdão de multidão de pecados, né? Porque o reino de Deus está dentro de nós, né? Olhe para as coisas do alto e ore sempre. A oração sua faz mudar aquilo que está errado, aquilo que não está de acordo, né? E procure sempre ficar na palavra de Deus. E isso que chamou muita atenção: ali ordena o Senhor a sua bênção. Tem unidade aqui? Então o Senhor vai ordenar a bênção dele aqui. Ele vai ordenar a bênção. Então depende da nossa unidade, depende da nossa união. Senhor, né? O que acontece muito, as pessoas acham que por ser um ungido de Deus, elas não dependem dos outros, né? Mas a palavra de Deus diz que não há ninguém tão rico que não possa receber, né? E não há ninguém tão pobre que não possa dar.
cada um tem a sua contribuição, cada um tem aí os seus dons para compartilhar na igreja. Então, a concretização das promessas de Deus, elas são dependentes da união do corpo de Cristo. Aí como que Deus vai agir, né? Ali eu posso repousar, né? Ali eu posso trabalhar, porque se eu abençoo alguém, os outros aplaudem, os outros glorificam, estão na unidade, estão na união, ali a intercessão de um para com os outros, né? Então, isso traz um refrigério, e Deus vê esse refrigério, e você recebe paz, você recebe refrigério, né? Por isso, não falte a cultos, né? Venham. O que é mais importante para nós, né? Quando começamos esse ministério, são poucos os dias de culto que nós não comparecemos, mas se nós não comparecemos aqui, é porque nós estamos fazendo a obra, não estamos parados, né? E por quê? Estamos em unidade. Tem um exemplo aqui que na palavra, que Pedro, ele foi preso e ele ia ser martirizado, mas a palavra diz que havia incessante oração por ele, havia uma unidade do corpo de Cristo orando para ele insistentemente, né? E o que Deus fez, né? Deus viu a unidade, Deus viu o fervor, Deus viu a fé, e o que aconteceu? Mandou um anjo para tirar ele da prisão. A hora que o anjo entra ali, Pedro estava dormindo, o anjo toca do lado dele, ele acorda, os grilhões que amarravam, além de ser preso em grades, ainda os pés e as mãos estavam amarradas, quer dizer, para ele não sair mesmo. Mas Deus dá saída, coisas impossíveis Deus faz. Então nós precisamos entender como Deus age. E Deus mandou o anjo entra na prisão, as portas se abrem, os grilhões saem dos pés, das mãos, e fala: levanta e vamos, né? E Pedro sai, os portões vão sendo abertos, passa pelas sentinelas e ninguém vê Pedro, né? Aprenda a esperar o impossível de Deus. Nós não vivemos naturalmente mais, nós vivemos um sobrenatural, né? Um sobrenatural. Então Pedro, o anjo vai com ele, e os portões vão se abrindo, os sentinelas nem percebem, os sentinelas nem veem, e a hora que ele sai à rua, aí o anjo se aparta dele, e ele pensou que era uma visão que ele estava tendo, mas não era uma visão, era o anjo mesmo do Senhor que foi ali livrar a ele. E foi tão forte isso que ele foi no lugar que eles estavam orando, onde havia a oração. Ele bate a porta, aí veio a criada da casa, veio abrir a porta, e eles estavam com medo das ameaças, porque Pedro já estava preso. Então aí eles não abriram a porta para qualquer um. Falei: quem é? É Pedro que está aqui. Aí ela: não, mas não pode ser, né? Aí ela não abre a porta, vai lá para... está batendo na porta falando que é Pedro, mas... Aí ela falou: mas não pode ser Pedro está preso, né? Então ela não estava preparada para o sobrenatural e nem estava consciente do poder da oração unânime, da oração com unidade de propósito, né? De que Deus viesse libertar Pedro, né? É aquela questão, não é um fantasma, é Jesus, né? Quando viram um fantasma, Jesus andando sobre as águas, é um fantasma. Não é fantasma, não, sou eu. Né? Então, prepare para o sobrenatural na sua vida, prepare para milagres, para coisas, né, que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Prepare para estes últimos tempos de coisas
que inimagináveis. É aquilo que os profetas têm falado, né? Com o apóstolo Honório, altos voos, né? A igreja vai alçar altos voos nesse tempo, que já é curto, no tempo do fim, né? Do arrebatamento da igreja. E apóstolo Cristiano, né? Em unidade de visões, né? Aí vem a grandiosa comissão. Então espere para ser comissionado por Deus, porque você é um atalaia de Deus, você é chamado por Deus, e Deus vai usar os seus vasos nessa terra, nestes tempos, mais do que nunca. Mais do que nunca. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja mais poderosa do que a dos primeiros dias de Atos. Né? Até a sua sombra vai curar, né? Vão fazer, né, os seus lenços, suas vestes, seus aventais, né? Onde você pisar, se alguém pisar ali, coisas grandes vão acontecer, né? Prepare para essas coisas, Olha que Deus tem usado os profetas para isso, em nome de Jesus. Agora, o que precisamos? Ser unidos na fé. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus, uma só doutrina, amando uns aos outros como a nós mesmos, e ninguém buscando o seu próprio interesse, né? Quem busca o seu próprio interesse é o egoísta, é porque está evoluindo em soberba, né? E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, com humildade diante de Deus e crendo nas promessas de Deus, e sabendo que o Senhor ordena as bênçãos quando temos unidade e união entre nós. Louvado seja Deus, que venha uma aliança de unidade no ministério, em nome de Jesus, na sua vida, na nossa vida. Seja abençoado, seja próspero, seja curado em nome de Jesus. Senhor, toca para a boa saúde, toca nas vidas financeiras para abençoar, Senhor. Toca em cada coração, Senhor, para dar a nós um só coração, em nome de Jesus. E prepare para o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Seja livre de todas as amarras, de todo o mal, de todas as aflições, de todas as angústias, de todas as limitações. Você, em nome de Jesus, alce altos voos em nome de Jesus. Seja grandiosamente comissionado por Deus. Seja tu uma bênção, em nome de Jesus.